Bem-vindo a mais um Crypto Talks, sexta-feira meio chuvosa em São Paulo, né? O céu azul já deu um lugar a um céu meio cinza, mas o que não tá cinza mais parece ser esse mercado de criptomoedas, e a grande pergunta de hoje é, o gigante acordou? A gente vai discutir isso aqui na live, mas a pergunta é que quando você vê o preço que saiu lá de 5, 6 mil dólares subindo um pouco, surge aquela esperança de que será que saímos aí do bear market e entramos numa pegada mais bullish agora, né? Legal, essa é a discussão principal de hoje. A gente quer trazer todos os aspectos que estão por trás disso e acho que já te trago a resposta de que calma lá, vamos analisar isso com calma. Para começar, eu queria trazer, assim, tô criando o hábito de toda semana fazer uma pesquisa muito séria, né, com nível Ibope no meu Twitter. E aí também te convido a nos seguir no Twitter, o meu @ViniciusBazan_. @Franco Araújo. Isso aí você acha a gente lá, eu tô de óculos escuros. E também te convido a seguir a gente aqui no canal, dar o seu subscribe para ter acesso a todas as Crypto Talks lives toda sexta-feira. Mas em relação a essa pesquisa, eu fiz a seguinte pergunta: dada a recuperação parcial do mercado de criptomoedas nos últimos dias, o que você está fazendo nesse momento? E aí, a gente tinha 4 opções, né? Tem algumas pessoas que queriam uma quinta, que eu já falo qual que é, mas com 61% dos votos a gente teve o HODL Forever. Ainda não sei como que as pessoas falam isso. HODL. Porque o certo seria o hold, né? Bom, já explico essa polêmica aqui também. Mas aí, segunda posição com 20% dos votos, as pessoas estão comprando mais criptomoedas, só um pouquinho de gente está vendendo, e aí tem 14% que não quer nem ouvir falar, e eu também não sei como que eles chegaram nessa pesquisa, né? Porque eu só falo disso. Então. Vai saber. Não quero falar. Compartilharam. Masoquismo. Mas, bom, vamos lá. Primeiro, o que é esse tal de HODL, né? Toda vez que assim, se eu postar HODL ou HODL, né? As pessoas vão perguntar, mas é hold? E aí se eu colocar hold, não é ao contrário. E de HODL. onde que vem isso, né? O hold é o ato de você segurar, manter, né? A gente fala do buy and hold, né? Tradução literal seria da palavra, né? Compre, segura, espera a longo prazo. Só que aí teve um tempo atrás, né, alguns anos atrás, num fórum do Reddit, um bitcoiner, né, um cara lá que tinha moedas, e aí ele parecia meio bêbado, né, no jeito de escrever dele, e aí ele trocou as letras e começaram meio que zoar isso daí e virou a expressão, né? E aí depois... foi tão forte que virou Virou o meme da comunidade. Exato, ali, né? Então, quando você vira essas 4 letras, HODL, as pessoas estão falando, vamos segurar esse negócio, não vou vender nesse momento, não vou me desfazer da minha posição. E aí, recentemente, teve aquela audiência lá nos Estados Unidos com os presidentes da SEC e da CTFC, e o Giancarlo lá, um dos dois, ele falou que ele achava que o HODL chamava Hold On for Dear Life, né? Isso, assim, que era o filho segura dele. Esse negócio pro resto da vida. Que era o filho dele que investia e ele via um valor naquilo, né? E, na verdade, até o perfil dele no Twitter, quando ele anunciou isso, tipo, se mostrou um cara pró-inovação e também pró-Bitcoin, criptomoedas e criptoativos, o Twitter deles ganhou 14 vezes mais seguidores do que estava anteriormente. Provavelmente só os bitcoiners de plantão aí para acompanhar. E foi legal que ele fez aquele tweet e ele escreveu igualzinho um adolescente. Assim, eu não escrevo daquele jeito, né? Exatamente. Mas assim, esse é um tema para hoje que eu acho que foi extremamente positivo. A gente comentou, se não me engano, na semana passada também, um pouco dessa repercussão e acho que tem a ver com um pouco dessa recuperação do mercado. Mas só para terminar essa coisa da pesquisa, assim, é legal ver que as pessoas que compraram os ativos, elas estão um pouco mais com essa ideia do longo prazo. Aí teve algumas pessoas que comentaram aqui, o Yuri, por exemplo, falou, cadê a opção trader, que seria a quinta opção? De quem está comprando e vendendo no curto prazo mesmo, né? Meu argumento foi, o trader ou está comprando ou está vendendo. Né? Você está long ou você está short, é alguma dessas duas coisas. Ou você é HODL, né? Mas, enfim, eu acho que nesse momento, o que a gente queria sentir beleza, o mercado está se recuperando, você vai só sair comprando mais? Calma lá, porque a gente vinha num canal de baixo, então esse preço ele vai fazendo um zigue-zague para baixo. Ainda estamos numa situação em que não dá para falar, olha, acabamos esse bear market do começo do ano, tá? Então essa acho que já é uma das respostas. E a outra que beleza, mesmo que isso esteja ainda no canal de baixo, se eu estou pensando a longo prazo, eu não vendo. Eu dou o meu hold, ou HODL, sei lá, como que a gente pronuncia isso, porque eu só vejo isso escrito, né? As pessoas no mundo digital elas não se falam muito, é só por meio escrito. Perfeito. Mas então, assim, o gigante acordou, a gente veio de $5.800, que foi aquele fundo do fundo ali, para já
passamos ontem, né? Dos 10 mil dólares. No final da noite dos 10 mil dólares, agora a gente está aí na casa de 9.850. Mas, como eu disse, ainda a gente precisa de um sinal um pouquinho maior de força, principalmente precisa se manter acima dos 10 mil dólares para a gente conseguir cravar aí que não podemos sair dessa tendência de baixa no curto prazo. E, paralelamente, o spread aqui no Brasil está bastante controlado, né? O spread que é a diferença de quanto você paga em reais em relação a dólares. Geralmente a gente viu no meio do ano passado para o final, né, esse valor indo muito lá para cima, que significa pô, o brasileiro topando pagar qualquer preço, né, 20% mais caro. Chegou a ficar negativo, né, em dias de maior queda foi para menos 10%, agora está ali menos de 5% positivo, mas sim, um valor bem tranquilo, o que indica que o preço no Brasil está equilibrado também, né. Que mais que temos aí? Temos algumas coisas positivas que vieram. Temos, né? Da própria audiência, né, dos Estados Unidos, a gente vê o comportamento da mídia se alterando muito pelo ecossistema que está se montando ali, né? Assim, a gente sabe que as notícias e tudo, elas são feitas, principalmente na internet, as pessoas lerem, clicarem e levarem acesso para o site. Então, se tem um clima de otimismo, é muito mais fácil vender alguma coisa otimista, né? Então, quando teve audiência, logo depois, você viu uma enxurrada de notícias de bolha, de vai até 1.000 dólares, vai até 300, vai estourar, vai até a zero, várias coisas desse tipo, várias notícias desse tipo, até o momento em que teve audiência, meio que se sustentou ali uma coisa mais otimista, tanto na visão dos reguladores, quanto na visão de quem estava os entrevistando. Ficou uma questão mais otimista, e aí o que aconteceu foi que a mesma mídia que era detratora anteriormente começou a falar bem, então já começou a soltar notícias, analista prevê Bitcoin a 50 mil dólares até o final do ano, né? E aí, para mim, eu considero muito como futebol, né? Geralmente um time, vamos imaginar aqui vamos imaginar o Corinthians aqui, né? Perdeu uma partida e empatou as duas na sequência ali. O que acontece é que a mídia fala, olha, o Corinthians está 3 partidas sem vencer. A partir do momento em que, na 4ª partida lá, ele mete uma goleada, sei lá, joga um clássico e mete uma goleada de 4-0 no São Paulo, que não é incomum, você tem a mesma mídia que falava que estava 3 jogos sem vencer, agora ela fala que ele está 3 jogos sem perder, porque tem 2 empates ali no meio. Então, o jeito que é apresentado, ele depende muito de quem está falando e que intenção ele está querendo fazer. Sim. E para mim é o caso claro do Bitcoin. Assim. Então, se as pessoas estão otimistas, vão ver mais notícias otimistas, as pessoas estão pensando do lado mais negativo do que pode acontecer com o preço do Bitcoin, vai se vender mais isso, né? Então, é por isso que é um mantra que a gente leva assim, notícia é muito legal para você ver dados, exclusivamente dados, quantidade de pessoas, de transações ou coisas do tipo. Para entender, para construir alguma coisa mais racional ali, construir um pensamento crítico mais condizente com o que você acha, não é procurando nas notícias que você vai construir isso, né? Eu acho que é aquela coisa simples, assim, em algum momento a notícia ou o jornal te ajudou de verdade a se posicionar no mercado? Não. Se você for ler jornal, for ler notícias, principalmente brasileiro, né, que não é uma mídia especializada em criptomoedas, faça isso, mas sim, se atenha a dados que são só interessantes, mas não muda a tua decisão de investimento. Assim, beleza, saiu uma matéria lá no jornal falando tem 1,4 milhão de investidores em Bitcoin. Um dado super legal. Não necessariamente você vai ver isso na nossa publicação aqui, porque, sei lá, isso não muda a tua forma de posicionar. Mas é um dado que está no jornal. Agora, se vier alguém lá falando, porque a bolha estourou, mas assim, que propriedade? E assim, conforme você vai vendo mais sobre o mercado, você tem essa capacidade de ter um posicionamento crítico quanto a isso, né? A mesma mídia que fala em bolha num dia, depois que sai uma virada mais otimista e ela vai falar em Bitcoin 100 mil dólares. Então, acho que para que serve isso, né? Acho que foque na mídia especializada, em poucas fontes, né, que te tragam aquilo que você tem que realmente saber, porque o mercado que não fecha, você vai ficar louco se você for ler tudo, né? Fora que tem um monte de fake news, um monte de coisas que ainda não foram analisadas. Então, foque em mídias especializadas, em sites sobre criptomoedas, sites respeitados. Na nossa própria publicação, a gente deixa um link aqui embaixo para você, nos comentários. Se você quiser participar da nossa publicação também semanal, a gente faz todo esse filtro para você, porque não é o teu papel ficar louco lendo tudo, porque, enfim, né, tem um monte de coisa que simplesmente é lixo. Posso puxar algumas perguntas? Pode sim, puxar. O pessoal está perguntando sobre fork do Litecoin. Está previsto aí para o dia 18 ou 19, né, domingo ou segunda, a criação do Litecoin Cash. Super polêmico isso, porque o Charlie Lee, que é o criador do Litecoin, fala isso aqui não é um fork, isso aqui é um scam, né? Vão roubar tuas moedas.
E assim, como qualquer fork, a gente não tem como analisar antes, né? A gente pode até ver quem são os desenvolvedores, pode ter um histórico e tudo mais, mas a gente só vai entender o valor dessa moeda depois. Então, isso é uma coisa que vai ter que acontecer o fork, né? Como você participa, como você garante suas moedas no fork? Você tem que garantir o acesso à sua chave privada. E só depois você vai decidir se você vai pegar essas moedas ou não. A gente já falou para os nossos assinantes aqui também que assim que esse fork acontecer, a gente começa a olhar, leva sempre um tempo, mas quando a gente tiver a nossa análise, a gente pode emitir uma opinião mais concreta, porque a moeda de graça é legal? Nem sempre, não existe almoço grátis, tá? Então, nem sempre moedas de graça são boas, elas podem ser simplesmente uma forma de scam, por isso tem que ter muito cuidado aí atrás dessas coisas. Voltamos aqui, que você está indo com a gente, vamos tocar pau no gato aqui e continuar nossa live. Pequena interrupção, mas a gente sabe que esse mercado é volátil, nossa transmissão também foi volátil, mas isso não impede que a gente siga em frente. Vamos lá, a gente estava falando de Ledger, né? A gente estava falando sobre a Hydra Wallet, que é uma forma muito segura de você armazenar suas criptomoedas, porque é um dispositivo físico que nem sempre fica conectado à internet, então é o que a gente chama de cold storage. Existem duas marcas, né, principais, que são a Ledger e a Trezor, e as duas são gringas, então é muito difícil você comprar no Brasil, porque não tem um distribuidor aqui, você geralmente encontra tipo o Mercado Livre, é muito mais caro do que lá fora. Isso custa em torno de 70, 80 dólares ou euros lá fora, e aqui você vai pagar mil e tantos reais. A gente sabe de uma empresa brasileira que está começando a fazer uma solução aqui, mas ainda não está aberta ao público, mas fora isso, não tem muita escapatória. Foi, eu acho que o Antônio que perguntou. Uma alternativa como Hardware Wallet seria você talvez mesmo comprar ela fora do Brasil, se você tiver a oportunidade, se tiver alguém voltando de uma viagem, ou até tentar pedir pela Amazon, por exemplo, fora, mas infelizmente ainda não existem tantas alternativas, o mercado está evoluindo para isso. Fora isso, seriam as alternativas de wallet para celular ou para web, que são um pouco menos seguras. Poderia tu guardar no pendrive, mas ainda assim eu considero que se for optar por isso, vai ser tão arriscado quanto as outras coisas, né? A hard wallet dá essa segurança de ter um firmware ali, uma coisa digital, dentro de um hardware que você possa manipular mais facilmente, né? Para conseguir resgatar o seu saldo. Então é ruim você não ter, mas não é o fim do mundo, né? Bem isso. Aqui o William mandou uma pergunta, que eu não sei se eu entendi exatamente ou se talvez ele digitou um número errado. Pode ser. Ele falou assim, mesmo embaixo o Bitcoin já chegou na metade do seu valor recorde, ele falou 70 mil. Bom, pode ser 70 mil reais, né? Reais, então, ou 20 mil dólares. Isso, 35 mil. Sim, então, e é isso uma coisa interessante de olhar, né? Se a gente identificar que esse mercado está recuperando e ele ainda está a 100% de valorização do pico histórico e a gente acha que pode ser mais valorizado do que o próprio pico histórico, quanto de upside você tem? Você tem bastante coisa. E quanto de downside você tem? Você tem bem menos, né? Então, realmente, acho que mesmo se recuperando, ele tem bastante espaço para crescer. Isso me traz uma simetria interessante para investir. Perfeito. O Eder, uma coisa curiosa, que ele falou, bom dia Vinícius, às 9 horas de hoje tem um candle no mercado Bitcoin que tocou o valor de 0. Você acha que foi uma falha ou uma ordem gigante que saiu? Eder, assim, não tenho total certeza do que aconteceu. Eu fui olhar aqui e abri o gráfico. Abri o gráfico no período de 1 minuto para ver o que aconteceu. Então foi durante 1 minuto que provavelmente uma ordem foi para 0, com baixíssimo volume, então provavelmente ou é uma falha, ou realmente alguma ordem aconteceu e ninguém sabe o que é, mas é um outlier que não impacta o mercado, tanto que se você olhar o gráfico da Foxbit, por exemplo, ou de outras corretoras brasileiras, nada aconteceu. Então não me preocuparia com isso, pode ser simplesmente uma falha. Ou, por exemplo, se você olhar a Binance, recentemente ficou fora do ar por mais ou menos um dia, e isso gerou um gap, né? Um buraco nas cotações de alguns gráficos, ou em outros ficou reto, enfim, outros podem ter ido para 0. É simplesmente como que o serviço que faz o gráfico está pegando os dados da corretora, pode ter tido alguma falha, não me preocupo com isso. Que mais? Isso aqui é legal para você responder, essa última aí, ó. Paulo Ribeiro, nunca investi em criptomoedas, qual seria o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, assim, aí tem acho que 2 primeiros passos que tem que fazer, na verdade. O primeiro é começar a entender, eu acho interessante, mas se você quiser ir já botando a mão na massa ali para se preparar para o momento que você decidir investir, seria abrir conta corretora, assim, é o primeiro básico de tudo, né? Obviamente, se você
nunca viu nada sobre criptomoedas, o interessante é que você, por exemplo, acompanhe uma live dessa, acompanhe nossas publicações, procure informação aí qualificada, né? Acho que não ficar à mercê de só ouvir a mídia que tenta vender headlines aí para você. Acho que muito mais você procurar alguém que tenha uma opinião e que você confie para começar a entender esse mercado. E aí as questões práticas, acho que vai muito mais de você aprendendo e com o tempo mesmo aquilo vai sendo assimilado, porque para quem nunca mexeu com isso ou até tem dificuldade, sei lá, de mexer em coisas de computador, às vezes fica meio perdido, assim. Às vezes até se a pessoa tem dificuldade com uma língua estrangeira, com inglês, não é tão fácil porque você tem que movimentar esses valores até fora, em corretoras fora, né? Então fica esse ponto meio podendo ser falho, assim. Se você quiser começar, assim, vamos dar o primeiro passo aí, jabá, né? Assiste essa live como você está fazendo agora e se inscreve na nossa newsletter, Crypto Talks, que também é um espaço aí em que eu e o Vinícius a gente escreve, gratuito. Toda sexta-feira. Que a gente escreve lá, que vai o vídeo e uma parte escrita, né? Que é um jeito que a gente organiza melhor as ideias e passa para você alguma coisa que está falando do mercado ou de uma previsão ou de alguma coisa assim que a gente acha interessante especificamente sobre o mercado de criptomoedas, por isso o nome Crypto Talks. Legal. Teve outra pergunta curiosa aqui, deixa eu ver de quem foi do Alex. Ele perguntou, dá para levar a sério a Hempcoin? A Hempcoin, fui até procurar, essa particularmente eu não conhecia, é engraçado que o símbolo dela é THC, que é o mesmo composto químico da maconha. E é mais uma das moedas voltadas para o mercado de cannabis, né, americano. Assim, Alex, especificamente a Hempcoin não tem uma opinião formada, mas hoje a gente vai postar um vídeo do André falando sobre altcoins bizarras e diferentex, né? E lá ele fala sobre 3 moedas, são muito parecidas com a Hempcoin, que são para o mercado de cannabis. Mas o mercado de cannabis é um mercado que está crescendo pra caramba nos Estados Unidos e que as criptomoedas são uma forma muito interessante de resolver o problema financeiro lá, tá? Sobre essa especificamente não tenho opinião formada. Aqui também o Henrique tinha perguntado se compensa comprar Bitcoin na Venezuela. Peraí, deixa eu buscar a pergunta original dele aqui. Vamos lá, cadê? Beleza, eu vou trazer... Perdi. Fechou? Traz outra, eu vou achar a pergunta dele. Do Bruno Ramos aqui. Bom dia, assinei hoje, sou leigo e ainda não entendo nada. E pretendo formar uma carteira com criptomoedas. É possível investir pouco em moedas emergentes? Se sim, eu vou encontrar essa assinatura? Vai. O nosso intuito é, obviamente, sempre maximizar os seus ganhos. Então, o que a gente indica, assim, logo de cara? É óbvio, compre Bitcoin e a partir do Bitcoin você vai diversificando a depender de quanto dinheiro você tem para investir nisso. Porque em algumas situações você vai ter que fazer escolhas do tipo, invisto só em Bitcoin ou invisto boa parte em Bitcoin e mais uma moeda. Porque como você tem taxas no meio do caminho, se você for investir muito pouco, pode ser que sua rentabilidade seja prejudicada por isso. Então, a primeira dica de toda que a gente sempre dá no produto é compre Bitcoin e depois começa a diversificar com as recomendações que a gente vai dando no produto. Então, você encontra tudo isso, além de, claro, você encontrar materiais tutoriais, né? Então, a gente está sempre preocupado em... porque esse mercado nada é muito trivial, então se a gente encontra uma dificuldade do assinante, eu não sei como que compra, onde que clica exatamente, a gente sempre está fazendo materiais para atender esse tipo de demanda, né? Tá, achei a pergunta aqui do Henrique, desculpa Henrique, perguntou, Vinícius e André, vale a pena comprar Bitcoin na Venezuela? Estou indo para lá passar um período e lá está mais em conta. Toda vez que a gente pensa em comprar criptomoeda em outro país, assim, primeiro passo básico que você tem que pensar você vai ter uma conta corrente, uma conta bancária naquele país para poder abrir uma conta naquela corretora? O segundo passo é olhar se você, sendo estrangeiro, se você pode abrir conta naquelas corretoras. Eu não sou um especialista em Venezuela, então não posso te dar essa resposta aqui se você vai conseguir abrir uma conta lá. Caso você consiga e você tenha dinheiro na moeda local e, enfim, seja mais prático para você, você pode abrir a conta lá e comprar Bitcoin onde for mais barato. Tanto que tem pessoas que fazem até arbitragem quando conseguem comprar em mais de um mercado. Então, sei lá, a gente tem aqui assinantes que às vezes são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos, podem ter conta nos 2 lugares e têm capacidade de comprar nos Estados Unidos e vender no Brasil, aproveitando o spread. Mas assim, um ponto para se levar em consideração é que se você for fazer arbitragem, né, que é de comprar em um lugar e vender no outro, leve em conta todas as taxas que você vai ter de transferência, taxa cambial, se você tiver que fazer alguma remessa de câmbio, enfim, né, porque também o spread, ele pode mostrar que a moeda está mais cara num lugar do que no outro, mas muitas vezes ela leva em consideração qual que é
quais são todas essas taxas de transferência de um lugar para o outro. Se você vai morar lá no Venezuela um tempo, vai passar uma temporada lá, e lá é mais barato e você vai comprar para rodar, pô, compre onde for mais barato. É isso, né? Se valer a pena, compra lá. Legal. Esqueci de falar um negócio que aconteceu. Acho que na sexta-feira o SWIFT da Rússia avisou que ele foi hackeado, né? Ele foi hackeado e roubaram... O SWIFT, só para explicar, é o sistema padrão aí que a gente usa para transferências internacionais. Isso, né? Se você quiser mandar para um país para o outro, você faz a transferência, é um grandíssimo rolo para fazer isso, né? Você tem que preencher uma série de documentos, botar seu dinheiro, o dinheiro só vai aparecer em 7 dias lá na sua conta no outro país e ainda assim o banco pode vetar, não aceitar por não saber de onde vem esse dinheiro. É uma série de complicações para esse dinheiro ser transferido, então o SWIFT é a rede que faz isso, mas acaba não executando muito bem, dado que a gente tem outras formas mais velozes, inclusive criptomoedas. Esse sistema foi hackeado e mais ou menos 6 milhões de dólares foram furtados de uma conta que fazia essas transferências, né? Foi avisado na sexta-feira. Então, tipo assim, é só uma notícia assim, essa poderia ser um prato cheio para a gente que é comprado na ideia do Bitcoin e atacar isso diretamente, expor todos os problemas, mas o único problema assim, que eu acho é muito mais, beleza, não é o problema do SWIFT especificamente, é da centralização em si, você tem um ponto focal para atacar. O hacker que está lá, ele pode atacar diretamente, isso pode se esforçar porque ele sabe que ali tem muito dinheiro. Inclusive até um problema das corretoras, né? Aquelas que não guardam em cold storage, elas têm esse problema. É um alvo muito visado, pode não ser fácil, como eu acho que não é, mas é muito visado. Então esse é o problema da centralização e que assim, quem que consegue derrubar a internet, por exemplo? Você não consegue. Você consegue derrubar um servidor X, Y, Z, mas a internet como um todo você não consegue porque ela é descentralizada. E aí é o benefício da descentralização. Então você não tem um ponto focal para atacar, simplesmente você ataca pontos mais fracos ali da cadeia, do elo da cadeia. E aí falando especificamente como corretoras ou pessoas, mas você não tem uma coisa específica, assim, vou atacar o blockchain, não tem como você derrubar isso tudo, né? Então, vou trazer mais 2 perguntas aqui, a melhor eu vou deixar para o final. Legal. Tá? Primeiro, eu vou trazer a pergunta do Paulo, que é, abrir uma conta em uma corretora já é o suficiente ou tem que abrir conta em outra empresa para começar a investir? Paulo, para você comprar Bitcoin ou para comprar altcoins, você precisa de um intermediário, de uma plataforma, né? Então, uma corretora ou uma exchange, né, como a gente chama, própria para isso. Não é uma corretora de ativos tradicionais, uma corretora própria para isso. Lá você já consegue mandar seu dinheiro em reais, por exemplo, comprar o Bitcoin e depois você só precisa de uma wallet onde armazenar as suas moedas, mas é simples assim. E aí, para a gente ir encerrando nossa transmissão ao vivo, pergunta de $1 milhão, não, melhor, pergunta de $100 mil do Amilcar. Vocês acreditam que o Bitcoin chegue a $100 mil? Sim. Por que não? Assim, não tem motivos para não acreditar. A grande verdade é que ninguém sabe qual é o valor exato do Bitcoin, real, justo, né? Existem formas de você estimar quanto poderia valer, e eu não vou entrar nesse mérito porque não é o intuito ficar aqui em detalhes técnicos. Mas por que não poderia valer $100 mil? Né? Se ele valesse $100 mil, qual seria o market cap total dele? Quanto isso representa de riqueza frente a outras empresas, a outros sistemas financeiros? Ainda não é uma coisa absurda, né? Então, assim, consigo imaginar Bitcoin a $100 mil e até conseguiria imaginar isso em 2018. Tenho certeza disso? Não tenho a menor certeza. Pode valer $100 mil, pode valer 0. Mas se valer $100 mil, eu ganho muito mais do que se eu perco se valer 0. Exatamente. Assim. É isso? É isso. Vamos encerrando só para esquecer de avisar você, a gente deixou um link aqui embaixo para você se cadastrar na nossa newsletter que tem o mesmo nome dessa live aqui, Crypto Talks. E que sai sexta-feira à tarde, então você recebe também a gravação dessa live aqui ou dos vídeos que a gente produzir. Se liga lá, cadastra lá no seu e-mail para receber e estar com a gente toda semana. Bom final de semana para você, fique tranquilo, fique em paz. Abraço. Valeu.